pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Sol Místico Oráculos. Gratidão a todos vocês que me acompanham aqui, de todo o meu coração, eu fico muito feliz e eu quero que vocês saibam que eu acolho vocês aqui com todo o meu carinho, com todo o meu amor e com toda a minha gratidão mais uma vez aí por me acompanharem e estarem aqui comigo. Também estou me reportando aí, alguém que pode ser a primeira vez que está assistindo um vídeo meu, seja muito bem-vindo, eu sou a Sol e eu te convido para além desse vídeo conhecer outros conteúdos aqui do canal, tem vários vídeos e se encontrar sintonia comigo, gostar realmente do meu trabalho, fica o convite para se inscrever e quando for te inscrever, não esquece de configurar o sininho das configurações em todas, para que todo o conteúdo, tudo que eu postar aqui no canal, através de vídeos, de lives ou de também postagens lá na comunidade do canal, vocês recebam as notificações, fiquem cientes e aí vocês podem acessar o conteúdo, tá bom? Então era isso. Também quero dizer para vocês, pessoal, que as tiragens elas são coletivas, então vocês precisam adaptar para a realidade de vocês. Se a situação que vocês escolhem ela está desconfortável, tente uma segunda. Continua desconfortável, tente uma terceira. E não é possível que alguém aí assista as 3 situações e não se identifique com nenhuma, porque a tiragem ela é coletiva. Então pode ser que nem todo mundo vá se identificar com este vídeo. Quem sabe um vídeo mais antigo, um outro tema ou algum tema que chame atenção, tu consiga ali encontrar uma orientação, enfim, te identificar mais com a tiragem. Ou quem sabe num próximo vídeo, certo? Para quem deseja uma tiragem exclusiva com a sua energia, com a sua essência, me chama lá no WhatsApp e eu passo para vocês as informações do meu atendimento personalizado. E também para quem está precisando de algum apoio, algum auxílio a respeito aí para conseguir lidar melhor com o sentimento, às vezes que a gente não consegue lidar muito bem, existe alguma área da tua vida que não tá fluindo tão bem como tu gostaria, ou enfim, se tá havendo algum tipo de dificuldade que tu tenta, ou repetido padrão, por exemplo, de acontecimentos, né, vivendo sempre as mesmas experiências que não são tão boas, ou que tu percebe que algum padrão, alguma coisa, ou existe alguma coisa que esteja te atrapalhando, te bloqueando para que tu consiga viver e realizar as coisas que tu vem querendo na tua vida, me chamem também, porque eu trabalho com terapias vibracionais, eu trabalho com Reiki e com as terapias psiônicas, através de mesas psiônicas. E se vocês não conhecem esse trabalho e gostariam de ter informações e saber como que essas ferramentas elas podem ajudar no teu processo, me chamem por lá, tá? Porque existem sim ferramentas, existem sim possibilidades de vocês conseguirem superar essas questões. É um processo de autocura, mas essas ferramentas elas podem auxiliar vocês, tá? Então vocês chamem lá e eu explico direitinho, posso chamar vocês me chamar, desculpa, e a gente conversar sem compromisso, mas para vocês conhecerem e depois pensarem se faz sentido para vocês ou não. E aí eu espero vocês lá, tá bem? E eu deixo para vocês na descrição do vídeo a minutagem dessa tiragem. Nosso propósito de hoje, pessoal, é trazer aqui uma mensagem das fadas para vocês, a respeito de talvez de alguma situação de vocês, uma resposta, enfim. Não sei exatamente como é que vai ser, porque é uma leitura intuitiva. E eu trouxe aqui para vocês como situação de escolha, a primeira aqui pedrinha que é a calcita, a segunda situação aqui o citrino, e a terceira situação aqui, a ametista, tá? Enquanto vocês vão pensando aí qual situação que vocês querem, eu vou fazer uma oração aqui, mas claro, se vocês puderem me acompanhar e depois decidir, fique à vontade. Quem não quer acompanhar a oração, é só escolher qual das 3 que tu quer e antecipar o vídeo lá para só olhar lá na minutagem que vai estar lá na descrição na descrição do vídeo e partir para tua situação. Para quem vai me acompanhar aqui numa oração, eu te convido então para estar aqui comigo. Fecha teus olhos, faz uma respiração profunda, pode fazer mais 2 respirações se tu quiserem para te conectar bem. E agora fecha teus olhos e eu te convido para te conectar com a tua divina presença eu sou, com o ser crístico que vive dentro do teu coração. E nesse momento agora, conectados com essa divina presença eu sou,
nós pedimos aos nossos mentores espirituais, os nossos orientadores, os nossos anjos da guarda, estejam junto a nós, nos protegendo de todas as energias negativas e também trazendo para nós a expansão da nossa percepção, para que a gente possa absorver aí as mensagens que as fadas vão trazer aqui, ou as orientações de uma forma muito singela e muito simples, e que a gente consiga absorver, compreender a mensagem que elas têm, e que a gente possa, se for importante, se fizer sentido para nós, que a gente possa aplicar aí na nossa situação, nas nossas questões. Então nós agradecemos de todo o nosso coração aos nossos mentores, pedimos que eles estejam nos acompanhando durante todo este vídeo, nos colocando aí dentro de uma energia dourada, para que a gente esteja realmente protegido, amparado e fortalecido. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Muito obrigada, espiritualidade. Então, meus queridos, minhas queridas, nós já vamos começar a situação aqui de número 1. Eu vou separar aqui a ametista e o citrino. E nós vamos começar aqui tirando uma cartinha desse oráculo das fadas, que se chama A Cura através das Fadas. Make music, né? Ouça a música, faça a música, produza a música, esteja em contato com a melodia. Por quê? Porque eleva a nossa frequência, né? As melodias, elas elevam a nossa frequência vibracional. Ai, gente, desculpa os cachorrinhos latindo na rua, eles adoram latir. Só, a primeira carta que sai é a cruz. Aqui sai o lírio. E aqui sai a cegonha. Muito bem. Amizades. E agora eu vejo o que é que diz aí. Vamos ver aqui. Venha junto. Não deixa de ser, fala também de amizades, a gente está aqui em sintonia com as pessoas. De se vocês estarem em contato com os amigos de vocês, não deixa de ser a mesma coisa aí, um pouco parecido aí a mensagem. Vamos ver aqui essas das amizades, vamos ver o que fala aqui. Que a gente precisa dos amigos e precisa estar em grupo. Bom, o que eu entendo aqui? Vamos ver aqui a mensagem das fadas para vocês, antes que eu esqueça. Vamos começar pela mensagem das fadas aqui, e aí eu trago a interpretação. Mas eu vou começar, a princípio seria no final, mas eu senti que é para fazer agora, então vou fazer agora. Saiu para vocês aqui, ó, a carta da prosperidade, a página da prosperidade, a fadinha da prosperidade, tá? E ela diz o seguinte: a força interior suprida por prosperidade espiritual dura uma eternidade. Então, a força interior suprida por prosperidade espiritual dura uma eternidade. E nós vamos falar aqui o que fala sobre a reflexão da prosperidade. O que tem para dizer para vocês aqui, tá? Como resposta. Reflexões da prosperidade. A fada da prosperidade é adornada por uma variedade de cores e padrões, enriquecida com uma saúde vibrante, paz, amor, compaixão e sabedoria interior. Seus braços estão abertos para a abundância infinita disponível para ela.
Está fortalecida pelo conhecimento de que merece coisas boas e elas a chama para a sua vida. O apanhador de sonhos na cabeça filtra seus sonhos e visões, permitindo que apenas os favoráveis à sua contínua prosperidade o atravessem. Está acompanhada por uma coruja azul que representa a estagnante tendência que algumas pessoas têm de a baixa autoestima e o sentimento de serem dignas de coisas boas. A fada da prosperidade sente compaixão pela criatura, mas não vai se envolver com seu sofrimento autoimposto. A fada da prosperidade quer que você perceba que, independentemente do passado, você tem capacidade de ser próspero em sua vida. Você é sempre digno de prosperidade. Siga as regras mais importantes na vida, fazendo aos outros o que gostaria que fizessem a você, equilibrando e levando a sério tudo o que fizer. Desfrute com frequência de um chá com as fadas do amor e da compaixão, e perdoe aqueles que erraram com você, mesmo que a pessoa a ser perdoada seja você mesmo. Dizem que o amor vem em muitas formas, e é assim também com a riqueza. Que sua vida seja sempre abençoada e cheia de prosperidade e abundante riqueza. Então já começamos aqui com uma mensagem, uma orientação para vocês. E me chamou bastante atenção, porque a primeira carta que eu tirei para vocês aqui é a carta da cruz. E a cruz fala, né, dos nossos momentos, das nossas lutas, momentos de sofrimento, que talvez alguns estejam vivendo, outros até podem já ter passado por esse momento, enfim. Mas aqui fala muito disso, da nossa insatisfação, às vezes a gente está carregando uma cruz, e às vezes isso significa uma falta de se perdoar, também pela questão da baixa autoestima, como a Ana fala ali no livro Conversando com as Fadas. Então aqui, o que eu entendo, que como uma mensagem para vocês das fadas, é que está na hora de começar a deixar essas dores, esta cruz para trás. É deixar essa escolha que às vezes a gente faz inconscientemente de carregar às vezes uma vítima. Às vezes a gente viveu situações, experiências da nossa vida que não foram legais e que ficaram muito marcadas dentro de nós. Às vezes a gente só tem esse sentimento, de repente nesta vida a gente até nem viveu exatamente algo tão terrível, tão pesado, tão difícil, mas a gente traz isso na nossa memória para que a gente possa resolver. Então aqui tá, o convite para vocês é esse, é abandonar essa cruz, tá? Deixar de carregar essa cruz, deixar de carregar um peso. Pode ser uma culpa, ou um vitimismo, enfim. Aqui esse convite, olha, tá na hora de abandonar tudo isso, deixar para lá, para trás, perdoar quem tem que ser perdoado ou se auto-perdoar. E se é algo que tu não lembra, que de repente tu não te identifique nesta vida com essa experiência, mas se tu veio até aqui, é porque nada é por acaso. É claro que pode acontecer sim, de tu te identificar melhor com uma outra situação aqui, mas quem sabe aqui também tem alguma coisa para te ouvir, que faça que tu possa compreender um pouco o processo que tu vive agora, tá? Então aqui eu diria que é preciso escolher, né, deixar para trás, né? O que tu tinha que aprender, tu já aprendeu, e daqui para frente realmente se trabalhar, sabe? É se permitir a leveza na tua vida. Chega de carregar a cruz, chega de carregar uma culpa, chega de se super responsabilizar por algo que tu possa ter vivido, por algum drama que tu viveu, tá? Então tá na hora de deixar tudo aquilo que condiciona para trás. Aqui sai a carta do lírio. O lírio, ela é uma carta muito espiritual, ela fala da nossa serenidade, da gente estar sereno, a gente buscar essa serenidade dentro de nós. Se por acaso aqui tu te identifique como sendo alguém que cometeu algum erro, que fez algo grave ou que tu julga grave, saiba que todos nós seres humanos, nós temos o lado luz, o lado sombra, nós acertamos, nós erramos e tá tudo certo, e isso não nos desqualifica. Isso não nos torna nem melhores nem piores, só nos torna humanos. Então assim, aceite a tua humanidade, e se essa questão em relação a outra pessoa, entenda, por mais que essa pessoa possa ter feito algo que não foi bacana, que te trouxe peso, dificuldades, sofrimentos, é um ser humano também. Se equivocou, pode ter se equivocado também. Mas tu ficar alimentando isso não vai ajudar, não vai te deixar tranquila, não vai te deixar sereno ou serena, pode ser homem ou mulher aqui. Essa carta que pede, olha, através da libertação desta cruz, através, sei lá, do perdão, de soltar ou de se deixar de se culpar, né, porque pode ser também,
tu vai encontrar a tua serenidade, tá? Tu tem esse caminho, busque esse caminho da serenidade e da leveza e permite que as mudanças positivas se instalem na tua vida, tá? Conte com as pessoas que tu convive. E se tu não tem amigos, busque fazer amizades, porque aqui as fadas, se por acaso tu não tem amigos ainda, pessoas que tu possa contar, que tu te sinta feliz, que te promova a felicidade, a leveza, que esteja aí, ó, em conexão, porque aqui tu fala, né, das amizades, e tem 2 fadinhas aqui, 3 fadinhas, né? Então me lembra um pouco a carta do 3 de copas, que é celebrar a vida, é deixar realmente para trás, é trazer uma leveza para tua vida, deixar que, sabe, que situações felizes se apresentem. Quando a gente vibra na serenidade, quando a gente está aberto para as mudanças, a gente está dando um consentimento para que a gente encontre pessoas novas, amizades novas, pessoas que a gente possa confiar, independente de qual foi o processo que tu passou, mas que conte com essas amizades, com essa leveza, com essa alegria. Essa carta aqui, ela fala de a gente se ocupar, estar em grupos, né? Então a gente ir se relacionar com outras pessoas, se permitir conhecer pessoas novas também. E quem sabe, se por exemplo aqui era um relacionamento amoroso, por exemplo, tu possa encontrar, vibrando numa energia positiva, vibrando na energia do milagre, né? Da canção, da música, não é do milagre, é da música, vibrando nessa frequência mais angelical, né, mais das fadas, digamos, que não é bem anjos, mas não deixa de ser uma energia angelical, uma energia amorosa, né, trazer, sabe, trazer, afinar o teu instrumento, né, o teu instrumento emocional, digamos assim, e te afinar com a vida, né, quanto mais as músicas, imagina uma música que venha, notas musicais que venham de uma harpa, a harpa tem um som tão delicioso, ele eleva tanto a nossa frequência vibracional. Então busquem também escutar músicas que auxiliam nesse processo da gente se libertar, da gente conseguir deixar para trás os tons pineais. Tem músicas aí, os solfégios, então escutem músicas assim nesse sentido, para ir liberando padrões, né, de coisas aí que talvez vocês tenham carregado tanto tempo aí e que acabou trazendo um peso, uma dificuldade, uma falta de fluidez. Tá? E estejam em relacionamento com as pessoas, e quem sabe assim, estar em grupos, se relacionando com muitas pessoas, conhecendo pessoas novas, quem sabe entram pessoas aí de repente para um relacionamento, né, uma nova amizade, uma amizade mais que pode de repente virar um amor. E também, gente, não precisa ser só dentro do relacionamento amoroso essa tiragem. Ela pode estar falando também de vocês encontrarem bons parceiros no ambiente de trabalho, por exemplo, pessoas que vocês possam confiar, pessoas que vão apostar em vocês, que vão acreditar nos potenciais de vocês ou que vão estar apoiando vocês. Seja o que for, talvez vocês tenham passado aí algum processo, ou alguns ainda podem estar passando dificuldades, dores, um peso, aqueles momentos sabáticos, mas creia que chegou a hora de vocês darem um fim. Vocês podem, vocês por escolha de vocês, porque talvez às vezes até a gente já não precisava mais estar vivendo esse processo, mas a gente não consegue enxergar que a gente já pode se libertar dele, tá? Então se entreguem aí, larguem e abandonem essa energia e se permitam que a fluidez venha, que as transformações aconteçam e que vocês possam encontrar pessoas novas e se divertir muito mais, estarem aí afinados com o som do universo, com o som do Criador, com as bênçãos que podem surgir aí para vocês, tá? Acreditem e se abram para isso, tá bem? Porque tudo vai acontecer de acordo com o que a gente acredita. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então a gente precisa sim fazer esse esforço e ter essa consciência de que a gente tem que realmente deixar aí os problemas, as dificuldades, os sofrimentos. Por escolha a gente deve deixar isso tudo para trás, independente se foi eu que errei ou independente se foi alguém que errou comigo, mas a gente precisa se libertar para que a gente possa viver coisas boas, leveza, alegria, e também para poder estar contando aí com as fadas, estando na vida de vocês, auxiliando vocês, intervindo amorosamente, claro que nunca interferindo no livre-arbítrio de vocês, mas orientando, né, trazendo leveza. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem das fadas para vocês. E meus queridos, minhas queridas, não se esqueçam de deixar os comentários de vocês, curtam esse vídeo, compartilhem com pessoas que vocês gostam, que precisem também de mensagens leves, né? A gente está vivendo um momento tão difícil, né, tão pesado,
Então, vamos trazer leveza, né? Porque a gente pode transformar, sim, a nossa realidade, mudando o nosso padrão energético, tá bom? Então, olha, beijo muito carinhoso, obrigada aí por ter acompanhado. Para quem escolheu aqui a situação do citrino, segunda situação, nós vamos trazer aqui as tiragens. Eu não me lembro se eu comecei pelo livrinho, falando a mensagem do livro, mas acho que foi. Vamos ver para vocês aqui uma mensagem das fadas para vocês, tá? E saiu aqui para vocês a fada da intuição, tá? Já vou falar aqui sobre para vocês, eu já vou deixar montado a tiragem para vocês. Vamos começar aqui. A próxima cartinha que nós vamos tirar é desse oráculo das fadas. A cura pelas fadas. Criança interior, Inner Shield. Criança interior. Agora nós vamos tirar aqui uma cartinha. Vou deixar aqui o livrinho que eu já vou pegar para ler para vocês. Vou só montar a tiragem primeiro. Peço licença, teu superior. Olha, voa uma carta. Olha, voa duas. Vou aceitar. Saiu a criança e a mulher. E saiu aqui os pássaros. Saiu a criança de novo, vocês estão vendo? Então vamos lá. Sai aqui. Looking book. Então é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Se instruir em alguma coisa. E aqui a energia da lua. A energia da lua para vocês. Bom, vamos ver a mensagem das fadas, que você, a primeira coisa que eu vou trazer já é a mensagem para as fadas. Aqui então saiu a intuição para vocês, ó. Intuição, tá? Vocês estão num processo muito intuitivo. Aqui a energia da lua também, acredito que fale nisso. E aqui diz assim, ó, a intuição é a capacidade de escutar o seu eu superior, tá? Escutar o eu superior. E nós vamos ver aqui a reflexão sobre a intuição. A fada da intuição ouve a sua voz interior ao tomar decisões e controlar suas emoções. Encontra-se desperta por visões enquanto acessa um mundo de conhecimento superior para combinar com o que ela recebe do mundo ao seu redor. As plantas que crescem do topo da sua cabeça simbolizam a intuição que cresce por meio do conhecimento, da iluminação. Olha só, que interessante, vocês viram? Da iluminação, da experiência, do instinto, do bom senso e até mesmo de um pouco de imaginação. O peixe que se oculta em meio às plantas representa a profundidade do conhecimento obtido. A mariposa no alto do seu globo simboliza a mudança intuitiva, com a experiência adquirida ao longo da vida, e os vagalumes voando em seu interior corresponde à orientação, à iluminação e às novas ideias brilhantes. A fada da intuição recomenda que, embora qualquer um possa seguir a intuição, nunca se deve fazê-lo cegamente, a não ser que a experiência prove que você desenvolveu um senso aguçado e infalível como o dessa fada. É sempre melhor seguir a sua intuição com uma postura de saudável questionamento. Pratique o uso de sua intuição sobre coisas menos importantes por algum tempo e veja como você se sai antes de confiar nela para coisas mais sérias. Tá? Então aqui é uma orientação, mas aqui está falando bastante, né, da questão da intuição de vocês. E aqui eu diria o seguinte, gente, dessa informação aqui. O que eu sinto para vocês também. Ó, sai a carta da mulher, que é uma carta que fala da sensibilidade, da delicadeza, da criatividade, e as mulheres, né, elas são muito intuitivas, né, também. Sai a carta da criança e sai aqui a carta da leveza. Como aqui saiu a carta da criança interior, então
cuide da sua criança interior, cuide dessa criança, ampare a tua criança interior. Eu acredito que talvez vocês possam estar passando aí por algum tipo de processo aonde pode ser uma baixa autoestima, alguma insatisfação que vocês possam estar vivendo em alguma área da vida de vocês. E a safadinha, ela tá com uma carinha ali meio tristinha mesmo. Então aqui, como sai a criança interior, é bem provavelmente que está indicando que vocês precisam cuidar dessa criança interior, de alguma criança ferida, para que vocês possam ter aí na vida de vocês, independente aí de que questão que é, para que vocês possam ter melhores resultados, para que vocês possam ter mais leveza, mais fluidez aí nos propósitos de vocês, que vocês possam viver o propósito daquilo que é o importante para vocês agora, e para cada um pode ser algo diferente. Então não posso aqui falar de várias possibilidades porque existem, tá bem? Mas essa carta, ela fala muito disso, né? Da sensibilidade nossa. Então, cuidando dessa criança interior, provendo essa criança, tirando alguns momentos para não se julgarem tanto, não serem tão críticos a respeito de vocês, sabe? Não se exigirem demais, sabe? Exigir muito, eu tenho que atender isso, eu tenho um compromisso aqui, eu tenho que atender, eu tenho responsabilidades aqui que eu tenho que atender, sabe? Querer abraçar o mundo com as mãos, não façam isso, né? Porque talvez vocês podem estar realmente muito envolvidos em muitas coisas para resolver, com muitas atividades e muitas responsabilidades, e vocês não estão tendo tempo para vocês. E no momento que vocês deixam de ter tempo para vocês, querendo ou não, sem querer a gente faz isso, a gente acaba abandonando essa criança interior que precisa de nós. A gente precisa constantemente estar conectado com essa criança interior. Não importa se vocês são homens ou mulheres, isso não importa. É para nós seres humanos. Tá saindo carta de mulher aqui, mas não importa. Homens também têm sensibilidade, né? E os homens também estão aqui querendo a leveza, né? Quem que não quer que a vida flua melhor? Quem não quer se sentir mais alegre? O que eu acredito, gente, para alguns aqui pode ser até uma depressão. Alguém aqui um pouco deprimido. Então, a criança interior de vocês, ela tá ferida e ela tá precisando de atenção. Então, tirem um tempo de meditação para acolher essa criança, né? E tentar entender qual é o sofrimento dessa criança. Para, se escute, faça um momento de se conectar com vocês mesmos, tá? Se conectar numa energia interior com vocês mesmos e ver e conseguir identificar o que está doendo em vocês, o que está faltando para vocês. E quando vocês conseguirem identificar isso, vocês tragam essa criança interior. A nossa criança interior, ela está viva dentro de nós, às vezes ela está se sentindo muito abandonada, porque a gente está cuidando de tudo ao entorno e a gente está deixando de se cuidar, e essa criança se sente abandonada. Por mais que a gente seja adulto agora, a gente carrega ela conosco e ela está ali. Então a gente tem que ser a mãe da nossa criança interior, ou o pai, né? A gente tem que trazer essa energia amorosa para essa criança. E quando a gente consegue se identificar com aquilo que me falta, quando eu percebo, quando eu sei claramente o que está faltando para mim, ao invés de eu esperar que outras pessoas venham me suprir com aquilo que eu quero, eu mesmo vou suprir a minha criança interior com aquilo que ela está querendo, com aquilo que ela está se sentindo desamparada, abandonada. Então é tentar compreender exatamente o que internamente não está tão bem com vocês e se acolher com carinho. É isso que a gente tem que fazer. Isso é muito recomendável aí nos processos terapêuticos, tá? A gente falou em algum momento ali de livros, de conhecimento, né? Nas fadinhas ali. E vamos ver aqui o que diz aqui nessas cartinhas aqui para vocês. Aqui está dizendo que se vocês se conectarem, né, com os livros, vocês vão encontrar respostas bem importantes para vocês. Porque em alguns livros vocês vão ter alguns insights. Então busquem aí algumas literaturas que vocês gostem, que chamem atenção, principalmente tudo aquilo que fale ou sobre espiritualidade, ou de autoconhecimento. E não só disso, sei lá, de repente vocês podem ler alguma coisa aí a respeito, por exemplo, de constelação familiar, né, de processos sistêmicos. Enfim, tem tanta coisa disponibilizada aí. Aquilo que chama atenção.
tá? Então busquem, buscando uma resposta em um livro, seja qual for a sua resposta, as palavras que encontrar trarão um insight que você procura. Então aquilo que está te faltando também, as ideias que tu precisa ter, para que também tu consiga superar algumas questões da tua vida, não só da criança interior, mas até da tua vida prática, né? Busque ler livros, busque um pouco mais de conhecimento para que tu possa lidar com o teu processo, para que tu possa lidar melhor com as experiências que tu vem vivendo. E com isso, porque a nossa vida, em algum momento, ela vai trazer desafios, dificuldades, nem sempre as coisas vão fluir como a gente deseja. Então, quando a gente compreende esses processos, como eles funcionam, a gente lida melhor quando as coisas também não estão fluindo tão bem. E quando surgem as dificuldades, a gente ter mais conhecimento de como a gente pode driblar aquilo ali, como a gente pode lidar melhor quando as coisas não estão acontecendo tão bem na nossa vida, quando as coisas deixam de fluir e às vezes a gente não sabe exatamente como a gente tem que se comportar, às vezes para superar uma crise, uma dificuldade ou um momento difícil. Então o conhecimento, principalmente esse emocional, ele é muito importante. Energia da lua. Renda-se ao fluxo natural da vida. Se você está confuso, esta fada vem para acalmar as emoções e garantir que você tenha paz de espírito, tá? Então aqui também está pedindo para vocês se conectarem com a fada da lua, porque ela vai ajudar também nos processos emocionais. Eu acredito muito aqui que esse conhecimento que está falando para vocês aqui é buscar conhecer um pouquinho sobre espiritualidade, ler um pouquinho aí também sobre física quântica, enfim, buscar essa conexão, né, de compreender os processos, compreender às vezes que o quanto, quando a gente descuida da nossa espiritualidade, do nosso lado espiritual, a gente fica muito suscetível emocionalmente às nossas emoções, a gente não se policia um pouco nisso, a gente às vezes deixa o nosso emocional como um barco sem timoneiro. Quando a gente busca a espiritualidade, quando a gente entende alguns processos, a gente vai aprender coisas e algumas técnicas, digamos assim, algumas coisas que a gente pode utilizar a respeito da espiritualidade, como a nossa conexão com a nossa espiritualidade, e isso vai nos fortalecendo muito o nosso emocional. A gente começa a lidar melhor emocionalmente. Aqui essa tiragem de vocês fala muito das emoções, e bem provavelmente essa criança aqui, ela tá ferida por conta de alguma questão emocional que vocês passaram, algumas experiências que vocês foram vivendo, bem provavelmente que causaram dor, sofrimento, e vocês acabaram, talvez sem ter esse conhecimento de que quando a gente está emocionalmente falando, passando alguns processos, a nossa criança, ela sente isso junto conosco. Essa criança que vive dentro de nós. Essa criança que é tão importante para nós, porque quando ela está feliz dentro de nós, quando a nossa criança, quando nós estamos felizes, nós somos muito mais criativos, a gente encontra muito mais soluções, a gente tem muito mais amadurecimento emocional para lidar com as coisas, a gente não se deixa abalar tão fácil pelas coisas e principalmente a gente resgata a nossa autoestima, porque é uma das questões também que eu percebo aqui para vocês, tá? Então aqui tá a orientação das fadas para vocês, espero que essa tiragem tenha ajudado, porque no fundo, gente, tudo depende de nós. As coisas não vão acontecer magicamente para nós se a gente não tiver algumas atitudes em relação a nós mesmos, né? Se a gente não se der carinho, se a gente não se olhar, se a gente não tentar entender o que está acontecendo conosco, a gente não consegue transformar. Então, quando a gente começa a perceber algumas coisas que podem nos auxiliar e usar isso como um instrumento para autocura e para transformação, a gente pode estar se proporcionando aí uma vida mais fluida e que a gente possa viver experiências mais dentro daquilo que a gente gostaria de viver na realidade, né? Que são experiências boas, mais felizes. Não quer dizer que a gente não vai ter desafios e que de vez em quando eles não vão surgir e que a gente ainda não vai ter questões aí do nosso emocional, às vezes que dá uma emperrada no nosso campo energético, porque a gente ainda está em construção. Mas quando a gente se dá conta, quando a primeira vez que a gente percebe, opa, se as coisas não estão fluindo fora, é porque alguma questão interna minha está afetando. Para uma próxima questão que possa surgir em algum momento, você já tem esse caminho, vocês já sabem que se as coisas não estão bem na minha vida,
Se a outra pessoa lá tá me trazendo alguma coisa, isso tem a ver comigo. E aí a gente vai olhar para dentro e vai ver o que está acontecendo dentro de nós. E aí a gente pode nos acolher e nos auxiliar, tá bem? Então seria aí essa mensagem para vocês. Um beijo muito carinhoso. Eu espero que essa tiragem tenha auxiliado vocês, tenha trazido uma nova consciência para vocês e que isso ajude bastante e de fato, tá bom? Ó, beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Para quem escolheu aqui a última situação ametista. Ah, esqueci de pedir, pessoal, comentem, curtam, compartilhem os vídeos. Não sei se vocês ainda estão aí, tá? Se vocês fizerem isso, eu agradeço bastante. Para quem escolheu aqui, então, a situação de número 3. Eu vou tirar aqui as cartinhas, eu vou montar tudo aqui, mas nós vamos começar por uma mensagem das fadas, tá? Que eu vou depois abrir para vocês. Para quem escolheu aqui a situação, então, a primeira carta aqui é a âncora, a segunda é a chave e a terceira aqui a criança. A criança tá querendo sair aqui para vocês, né, gente? Agora nós vamos ver aqui uma fadinha para vocês. Autoconfiança. Autoconfiança para vocês. Ui, caiu 2 cartas aqui. Vamos aceitar. Bênçãos. Bênçãos. Esqueci como. Oh, saiu de novo a mesma carta aqui, ó. É uma carta que fala de busca do conhecimento. De buscar, né? De buscar informações. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Que eu agora me invoquei, que eu quero me lembrar bem como é que a gente fala. Como a gente tem que dizer ali a palavra certa. Bênçãos mágicas. Bênçãos mágicas. Autoconfiança. E vamos ver aqui a mensagem primeiro do livro para vocês. Vou aqui abrir na frente de vocês para vocês verem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cura. Vamos ver aqui, ó. Saiu para vocês a fada da cura, tá? Tá aqui a fadinha da cura. E diz o seguinte: um corpo saudável se desenvolve com um fluxo constante de energia equilibrada. Então, um corpo saudável se desenvolve com um fluxo constante de energia equilibrada. E a reflexão sobre a cura. As fadas da cura são compostas por corpo, mente e espírito. Às vezes elas trabalham separadamente, às vezes em conjunto, dependendo de onde são mais necessárias. No final, elas operam juntas sua magia de cura para sintonizar o indivíduo. Neste caso, aqui na cartinha, ali na carta da imagem, é um pássaro ferido, que tem ali, ó. Aqui tem um pássarozinho ferido, tá? Porque a verdadeira saúde é a harmonia de todas as três. Às vezes sofremos em um aspecto, mas esse sofrimento pode facilmente se espalhar para os outros 2. Então, muitas vezes, essas fadas veem o estresse ou a infelicidade apossar-se de um indivíduo em seu caminho da luta espiritual, levando à angústia mental e, eventualmente, à debilitação do corpo. Há muitas situações assim que podem perturbar esta harmonia dentro de nós. As fadas da cura querem que você viva ativamente a sua vida, controlando-se tanto quanto for prático e possível, divertindo-se e aprendendo ao longo do caminho. Elas também querem que você faça continuamente uma avaliação do seu estado de saúde, mente, espírito e corpo. Dedique-se a essa manutenção e fique atento quando os três saírem da harmonia. Faça o que for preciso para alinhá-los novamente. Faça com que as ações sábias e amorosas e carinhosas que você tem para com os outros sejam estendidas a si próprio quando necessário. Então é o corpo, a mente e o espírito. Então são as 3 coisas que aqui é o convite para vocês cuidarem, para que vocês possam ter um equilíbrio, né, de cura e de fluidez na vida de vocês, tá bom?
É a primeira mensagem que sai. Aqui, a primeira carta que saiu é uma carta que fala um pouco de estagnação, tá? Uma carta que fala, às vezes, de que as coisas, talvez em algum momento, ou no momento, elas não estão acontecendo como vocês gostariam. Eu digo isso porque esta âncora, ela não está no mar, ela está na terra. Então, eu diria que isso significa um estado de estagnação, como comenta ali. Alguma situação de vocês estagnada, alguma coisa que vocês desejam que estivesse fluindo na vida de vocês não está fluindo como vocês gostariam. É isso que eu percebo. Mas eu diria para vocês que no momento que vocês tiverem mais autoconfiança, confiarem mais em si, confiarem mais no... Deixa eu ver mesmo o que mais que fala aqui da cura. Deixa eu ver como é que é a mensagenzinha. No momento que vocês tiverem... Porque ele está falando de cura, fala de corpo também, né? Autoconfiança. Então eu diria assim, talvez a autoconfiança, ela seja importante para vocês, até nos processos de cura, não só de cura do corpo, porque ele fala da mente e fala do espírito também. No momento que vocês passam a ter mais autoconfiança, vocês abrem mais esse caminho para que as coisas possam fluir melhor, né? Para que as coisas fluam melhor espiritualmente falando. Então é preciso ter uma mente focada, vibrando na autoconfiança, pensando positivamente, porque isso vai fazer com que o fluxo das coisas na vida de vocês possa funcionar melhor, possa ter um movimento mais fluido para um caminho aí de desenvolvimento de vocês, de autodescobrimento. Então eu diria que a autoconfiança é a chave que vocês precisam para abrir aí para novas experiências, ou para que essa situação aqui, que não precisa ser uma nova experiência, mas que essa situação aqui, ela possa deixar de ser uma situação que está aí parada, travada, que não está acontecendo, que está estagnado, tá? Então aqui a autoconfiança de vocês vai ajudar muito para que as coisas fluam e para que vocês possam aí ter processos criativos. A criança fala muito da criatividade e fala muito dos sonhos, né? Porque a criança, quando nós somos crianças, a gente sempre tem uma expectativa positiva de tudo. A gente acredita na mágica da vida, a gente acredita na fluidez das coisas, né? A gente vive aquela inocência que é tão importante a gente resgatar enquanto adulto, para que a gente possa ver os nossos projetos sendo possíveis, vendo abrir as portas daquilo que a gente deseja, seja um relacionamento, seja o que for. Aqui está dizendo que essa autoconfiança, esse permitir que as coisas fluam, vai trazer aí bênçãos mágicas na vida de vocês. Então é bênção chegando na vida de vocês. E aqui também falando, né, do autoconhecimento, de buscarem também aqui, ó, como eu li na outra estação. Busque sua resposta em um livro, seja qual for a sua resposta. As palavras que encontrar terão o insight que você precisa. Então aqui, leiam um livro, busquem alguma coisa. Pode não ser só um livro, gente. Pode ser que daqui a um pouco vocês entrem em contato aí pela própria internet em algum tipo de conteúdo e que vá trazer para vocês informações libertadoras. Bem provavelmente conteúdos, eu vou dizer aqui, como eu falei na outra situação, conteúdos que tem a ver com questões aí que são ou da física quântica, ou que fale sobre espiritualidade, né? Porque a física quântica também fala, tem algum ramo da física quântica, não é todos, é claro, mas a gente sabe que as teorias da física quântica, elas trouxeram novas possibilidades para nós, que tem muito a ver com espiritualidade, com o processo de como funciona o universo, de como o universo funciona dentro de nós e o quanto nós somos co-criadores, né? Então busque esses conhecimentos também e se permitam aí receber as mágicas, né, da vida, essas bênçãos da vida para a vida de vocês, tá bem? E aqui o caminho é a autoconfiança. Confiem em vocês, confiem na capacidade de serem co-criadores, tá? Confiem que as coisas vão sair desse marasmo, dessa rigidez, desse momento aí em que as coisas que vocês queriam que andassem para frente não estão andando. Deem-se essa permissão, né, de deixar fluir mais, soltar aí as crenças limitantes,
soltar os sentimentos condicionantes. É claro que isso a gente não faz em 5 minutos, mas talvez buscando esses conhecimentos, buscando sobre espiritualidade, vocês vão encontrando aí o caminho para que vocês possam permitir que as coisas andem melhor, né? Que elas deixem de estar estagnadas aí, porque eu acredito que vocês têm desejos, sonhos que querem concretizar e realizar, mas talvez esteja faltando esta confiança, e bem provavelmente o conhecimento vai ajudá-los, tá? Vai ajudar vocês a entender melhor o processo, saber como as coisas funcionam, o quanto vocês têm possibilidades infinitas na vida de vocês, para todos nós existe, e que a gente pode dar aquele salto quântico e conseguir transformar e fazer com que a nossa vida aconteça mais dentro daquilo que a gente espera, do que a gente gostaria, tá bom? Então essa é a mensagem para vocês aqui da última situação. Não esqueçam de deixar o comentário para mim e também deixe um like, compartilhe o vídeo. Eu espero sinceramente que esse vídeo possa ter te auxiliado e tocado no teu coração. Foi com muito amor e com muito carinho que eu realizei ele para vocês, ó. Beijo de luz.